Nossa homilia hoje, eu queria resgatar com vocês, na verdade, uma reflexão a partir de 3 passos, e com muita tranquilidade, né, a gente poder ir colocando. Também vou ser bem breve. Primeiro, queria convidar vocês a pensar neste resgate ou nessa ressignificação do Natal. Em segundo lugar, pensar o significado teológico do Natal. E terceiro lugar, o desdobramento do significado teológico do Natal na nossa existência. Então, resgate do Natal, significado teológico e terceiro, o desdobramento disso na nossa vida. Primeiro, agradecer a cada um de vocês, porque todas as vezes que vocês fazem questão de celebrar o Natal de forma cristã, ou seja, montando o seu presépio, celebrando a novena, vindo à Santa Missa, vocês estão ajudando a humanidade, e a humanidade, entre aspas, coloco, eu não gosto da palavra cristandade, mas a gente poderia usar a cultura cristã, a manter vivo, mais do que uma tradição, a manter vivo uma espiritualidade, né? E o Natal é nosso, eu sempre falo com as pessoas, né? O Ano Novo eu não me preocupo não, coloco missa às 19h30, quem quiser vir, beleza, quem não quiser vir, Deus abençoe, mas o Natal é nosso, missa às 20 horas e pronto, porque o centro é a celebração, não é a ceia, né? Então, o Natal é nosso. O Ano Novo a gente celebra, né? Mas não é uma festa cristã. Natal e Páscoa é coisa nossa. E aí, agradecer esse resgate que vocês fazem, quando vocês, como cristãos, fazem questão de não celebrar o Natal simplesmente como uma festa social, né? Ou seja, o Natal celebrado em família, mas cheio de espiritualidade, né? Quando vocês fazem a oração, preparam aquela mesa bonita, mas para além da mesa bonita, tem ali uma espiritualidade de fraternidade, que não é só desejar boas festas, que todo mundo deseja, mas é mais do que isso, né? É o desejo de reconciliação. Então, agradecer, né, a nossa comunidade e a todos os cristãos e cristãs que fazem questão de resgatar aquilo que é a espiritualidade do Natal. Isso é muito importante. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer isso e vamos continuar fazendo. Entrou o Advento, a preparação do Advento, a ênfase no presépio, né, como coisa nossa. O significado teológico do Natal, nossa, é muito difícil a gente fazer uma homilia sobre isso de forma muito breve. Mas eu vou resgatar aqui esse significado a partir de um ponto-chave que está na liturgia do último domingo do Advento, e que de alguma forma vai hoje ter o seu desdobramento na leitura do prólogo, de forma especial no versículo 14 do capítulo 1, que vai anunciar o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu vou fazer esse resgate, quem veio na missa domingo de manhã já ouviu isso, mas eu vou fazer esse resgate porque ele é muito importante para nós, para a gente entender aquele que é o principal significado de salvação e o significado teológico do Natal. Lá no segundo livro de Samuel, eu vou fazer bem rápido, então preciso que vocês prestem atenção, porque eu não vou poder me prolongar nisso. O segundo livro de Samuel, ele narra, de forma muito forte, a instauração do trono de Davi. E aí, quando a gente pega a história bíblica, depois que o povo de Israel sai do Egito, eles passam 40 anos no deserto, se estabelecem ali, aí tem os juízes, aí eles estão brigando por causa da terra, aí precisa de um rei, e fica aquela briga lá entre os 2 reis, até que Davi, ele se estabelece como rei e vai morar em Jerusalém. E tinha um artefato, né, eu não gosto de chamar de artefato, mas a gente pode chamar de artefato, chamado Arca da Aliança, lembram disso? Onde tinha as tábuas da lei, e aquela Arca da Aliança, em hebraico a gente fala que ali está Shekinah, significa a presença de Deus estava ali. E ela ficava numa tenda, então Davi está lá no palácio, construído, né, de forma muito bela, com a madeira mais nobre do tempo, que era cedro, né, cedro do Líbano, e ele olha pela sacada, eu gosto dessa imagem, ele olha pela sacada e vê, lá no pátio lá do palácio dele, de repente está lá a arca, numa tenda, e aí ele pensa assim, como pode eu, que sou humano, um simples servo, morar num palácio luxuoso enquanto a arca está numa tenda? Vou fazer um grande templo para guardar,
para guardar essa arca. E aí Natã tem uma visão, e nessa visão, passado foi ontem, né, gente? Ontem de manhã eu celebrei a missa e falei disso aqui, e aí Natã tem uma visão, Deus, né, manda uma palavra para Natã, e a palavra foi assim, uma palavra de deboche, né? Deus olha para Natã e fala isso com Davi, você então vai construir agora uma casa para mim. E está assim escrito, né? Você que eu tirei lá do pasto, mexendo com as ovelhas, e te fiz rei. Então agora, você acha que eu sou indigente, e você vai construir uma casa para mim. E fala isso num tom de deboche mesmo. Tipo como se fosse uma gargalhada. Olha só, ser humano querendo construir uma casa para mim. Olha só. Então você acha mesmo que eu preciso da sua casa? Você acha mesmo que eu, Senhor, seu Deus, aquele que tirei do nada, preciso mesmo de uma casa? E aí vem uma promessa belíssima, porque não é só uma risada de deboche, e esse deboche divino, né? Tem uma promessa junto, e aí Deus fala, não somente você não vai construir uma casa para mim, porque eu não habito em casas feitas por mãos humanas, não somente você não vai construir uma casa para mim, como eu construirei uma casa para você, e esta casa será eterna. Como se dissesse, eu serei a sua casa. Então, ao invés de você fazer para mim uma morada, eu farei em ti uma morada. Ao invés de você fazer para mim uma casa, eu farei de ti a minha casa. E o verbo se fez carne, e não somente entre nós, habitou porque Paulo vai dizer que o seu corpo, o seu e o meu, o nosso, é templo do Espírito Santo. E não sou eu que estou inventando, não é isso? Esse é o significado teológico do Natal, não tem outra coisa. É uma promessa que é cumprida, a partir deste deboche divino no diálogo com Davi, que quer construir um templo para Deus. E Deus vai dizer, não, eu não quero morar num templo de tijolo, de ouro, pode ser o material mais fino. A minha casa será a sua carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós ou em nós. Este é o significado. Isso é o significado. É isso que nós chamamos de encarnação. Encarnação é a decisão divina de não somente morar entre os seres humanos, mas de morar no ser humano. E é por isso que Jesus vai dizer, quando vocês fazem bem ou mal a um dos seus irmãos, é a mim que vocês fazem. Esse é o tesouro do cristianismo. Esse é o tesouro do cristianismo. É por isso que nós não tratamos as pessoas de qualquer forma. Porque cada presença, querida ou afastada, não importa, mas cada presença de um ser humano é a presença de Deus, porque o verbo se fez carne. Por isso a igreja se preocupa muito com aquilo que é a humanidade, com o resgate da humanidade, e o resgate da humanidade significa lutar contra a selvageria e contra a barbárie. É por isso que esses valores da fraternidade, do olhar para o outro com um olhar de piedade, de não tratar mal as pessoas, é um olhar profundamente cristão, que depois foi de alguma forma, retomado dizer assim, por aquilo que seria o humanismo contemporâneo e moderno, e excluir um pouco aquilo que é a espiritualidade cristã e colocar o grande ideal humanista, mas é nosso, isso não é do Império Romano, isso não é simplesmente, vamos falar assim, dos egípcios ou dos gregos, isso é nosso, isso é o nosso tesouro, e bem ou mal, a partir dele foi construída toda a civilização que vocês conhecem. Podem ficar com raiva, podem dar chutinho, podem rasgar as vestes, mas tudo que vocês conhecem hoje como civilidade e humanidade tem raiz nisso, nessa decisão divina de morar no ser humano. Então esse é o significado do Natal. O desdobramento, para a gente terminar a nossa homilia, é o que nós fazemos com isso. Quando eu digo, por exemplo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós ou em nós, a concepção que nós temos de nós mesmos como o templo do Espírito e do outro como o templo do Espírito. E os desdobramentos precisam ser espirituais,
que é agora o que eu faço com essa boa mensagem, com essa boa nova? O que eu faço agora com esse dado de fé? É um dado de fé, né? Não é uma questão de ciência ou simplesmente de filosofia. O que eu faço com isso? Acredito ou não? Acredito. Agora, se eu acreditar, a minha vida vai ter que ser coerente com isso. Então, o ser humano já não é simplesmente um ser destinado à morte, é destinado à salvação. O ser humano não é um pedaço de carne que eu faço com ele ou com ela o que eu quero, eu preciso respeitar este corpo, este templo do Espírito Santo, porque agora a Shekinah e a presença de Deus não está mais na Arca da Aliança. Maria significa para nós, como cultura cristã, a primeira Arca da Aliança, porque ela é a bendita que gera, né, o próprio fruto. Então ela é o primeiro sacrário vivo, e a partir de Maria e pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós nos tornamos, né? Este é o convite que nós fazemos, né? E aí, agradecer a vocês por manterem isso, né, de forma muito, muito tranquila, tá bom? Agradecer a Deus. Aos papais aí, ficam bem tranquilos, porque a casa é nossa, viu? E nós estamos felizes com a presença de vocês. Não quero que vocês se sintam de forma nenhuma constrangidos, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Muito importante a gente falar dessa arca que somos nós, não a partir da nossa família, porque é muito fácil falar da arca que somos nós a partir da nossa família. Ver o seu filho como presença de Deus na sua vida é relativamente fácil, não é? Agora pensa naquela pessoa que te incomoda a vida inteira. Olhar para essa pessoa e falar, ali está Deus, é dureza, não é não? Este é o convite do Natal. Vamos tentar? 2024 inteiro, vamos ver se a gente consegue, né? Ver a presença de Deus naquelas pessoas que, para nós, a gente só consegue ver maldade. Isso é o desafio do Natal. Isso é o Natal cristão, não adocicado, o Natal que pode arder o nosso coração, mas bagunçar a nossa cabeça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.